Horóscopo para o dia 19 de julho de 2021. Áries ou Carneiro. É possível que em sua segunda-feira você tenha que lidar com situações em que solicitem alguma ajuda sua. Embora ajudar, desde que seja de maneira desinteressada, engrandeça a alma, será necessário prestar bem atenção nos pormenores para ter melhor discernimento. Isso porque é possível que o discurso seja mas a verdade ser bem diferente, e há grandes possibilidades que sua intuição te informe que algo não cheira bem. Ainda há aquelas oportunidades em que fazemos questão de ajudar apenas para nos livrar logo da situação, e nestes casos a atenção deve ser redobrada, correndo o risco de perceber depois o que decidiu ajudar por impulso, e tornar difícil de consertar. Tudo é mais fácil de resolver no início, e por isso deverá fazer tudo de maneira consciente, além de que o ideal seja atender apenas o que for realmente transparente, tanto no que for apresentado quanto no que sentir ser a verdade. Touro. Você poderá sentir que sua segunda-feira estará um pouco lenta, se não difícil, onde poderá, em vez de ficar parado aguardando condições melhores, seria interessante solicitar por ajuda espiritual para avançar. Contudo, será necessário tomar cuidado para não atrapalhar que tal auxílio chegue até você, ou pior, nem se dê conta de tais ajudas. Isso porque, caso venha a dar mais importância para as dificuldades do que nas ocorrências que te permitirem avançar, por mais que sejam coisas mínimas, poderá aumentar bastante o peso e desistir de seguir seu caminho. Se veja como num barco à vela, onde não importa se o vento a te impulsionar ao objetivo seja forte ou uma leve brisa, mas que te leve em direção ao que deseja. Gêmeos. Você poderá ter a tendência a querer resolver assuntos que sabe que te atrasa, e por isso precisa dar atenção. No entanto, há grandes chances de que não se trate apenas de questões externas, mas de origem interna. É como aquelas situações em que você sabe que está perdendo diversas oportunidades devido a traumas do passado, e que precisa aprender urgentemente a lidar com isso. A questão é que talvez já tenha tentado, e o resultado não tenha sido tão agradável, e por isso entra cabisbaixo no confronto. Pois bem, se você já entrar como derrotado, acreditando que vai fracassar novamente, é bem provável que esse seja o desfecho. Contudo, se acreditar que possa ser diferente, as chances de superar aumentam. E isso estou dizendo tanto para os casos em que decida encarar sozinho como nas situações em que julga necessitar da ajuda de algum profissional. Afinal, os profissionais das áreas psicológicas podem ajudar a conduzir pelos melhores caminhos e dar ferramentas, mas a superação precisa ser feita pelo próprio paciente, ou seja, por mais que consiga tudo o que há de melhor para se superar, mas não tiver a força de vontade necessária para superar a dificuldade, será o mesmo que nada. Câncer ou Caranguejo. Haverá possibilidade de que você tenha de encarar certos dilemas em sua segunda-feira, procurando a melhor forma de escolher qual a melhor opção. Por mais que em muitos momentos seja interessante se basear na opinião alheia, será importante aprender a se basear na sua verdade em vez de se guiar pelo que os outros dizem. Uma coisa é ouvir os outros para coletar informações e tomar a decisão por si mesmo, e outra é considerar que a experiência alheia vai se adequar à sua realidade. Se lembre que o que é bom para alguns é ruim para outros, e vice-versa, podendo ser seu caso.
Embora definir seus resultados com base no que os outros dizem possam te dar certa segurança, caso venha a se frustrar, poderá, em vez de assumir sua responsabilidade, começar a acusar eles por tentarem te prejudicar, quando, na verdade, tentaram ajudar conforme a experiência que tiveram. Em outras palavras, será um dia para adquirir mais maturidade e aprender a ser mais independente. Leão. Fique atento em sua segunda-feira a respeito da possibilidade de sua mente estar repleta de coisas, e por conta disso, se prender a suposições. Embora de vez em quando elas sejam necessárias, o excesso delas gera um monte de paranoias, tornando tudo mais difícil. Portanto, caso venha a perceber que está envolto por 1001 teorias, sentindo que poderá ser levado à loucura, procure dar atenção ao que é realmente, ou seja, analisar os fatos. Olhando para o que de fato existe, certamente tudo o que é infundado vai sumir de sua mente, possibilitando ter um dia mais tranquilo. Virgem. É possível que nesta segunda-feira você tenha que lidar com algo novo, mas que já sabia previamente de tal necessidade. Embora ter o conhecimento antecipado da situação possa servir para nos deixar mais preparado para encarar, algumas vezes isso nos deixa ansioso, pensando nas milhares de possibilidades, inclusive no medo da incapacidade de conseguir lidar. Contudo, será necessário se acalmar e simplesmente dar andamento. Muitas das coisas novas que temos de lidar são tranquilas de fazer, mas o medo do desconhecido nos deixa neuróticos. Porém, bastam poucos passos para percebermos que é algo simples, não necessitando de grandes preocupações. Libra ou Balança. Sua curiosidade poderá estar bastante ativada nesta segunda-feira, onde a busca por informações possa ser quase como uma obsessão. Com essa fome por conhecimento, seria interessante direcionar seu foco para algo que realmente te agrega do que assuntos superficiais. Procurar saber se seu time ganhou ou como está na tabela de classificação, ou ainda saber com quem as celebridades estão se relacionando ou deixaram de se relacionar, dificilmente vão resolver algo prático de sua vida, a não ser jogar conversa fora com outras pessoas. Contudo, se por acaso vier a dar atenção para problemas seus que precisam ser resolvidos, e dedicar tal curiosidade em busca de soluções, é bastante possível que consiga encontrar e se livrar deles. Escorpião. Você poderá pegar sua segunda-feira para fazer um balanço sobre sua vida, analisando o que está positivo e o que está negativo. O lado bom desses momentos é que sempre nos fornece bases para tomarmos decisões para, caso necessário, mudarmos o rumo das coisas. Entretanto, fique atento para não protelar as ações, pois de nada adianta saber o que precisa fazer, mas empurrar com a barriga. É claro que em algumas oportunidades é necessário saber aguardar o melhor momento para agir, mas há situações em que a atitude deve ser realizada para ontem, de modo que não cause mais estragos. Às vezes, esperar o surgimento de um melhor momento apenas contribui para tornar mais difícil de lidar, enquanto agir imediatamente permite recolocar com mais facilidade a situação nos trilhos desejados. Sagitário. Sua segunda-feira vai te cobrar um pouco de inteligência. Isso porque haverá possibilidade, caso não tenha maturidade emocional, de vir a se chatear com o sucesso alheio, principalmente daqueles que você não se dá tão bem. O problema de quando isso acontece é que se fica tão amargo que começa a desejar o mal aos outros,
passando muito tempo nessa postura, em vez de utilizar tal tempo e energia para ir atrás do próprio sucesso. Sem contar ainda o efeito kármico, que é o fato de que ninguém cria para os outros, mas apenas para si próprio, conseguindo, no máximo, influenciar a vida alheia, ou seja, poderá até causar algum efeito que venha a causar o mal na vida de alguém, mas certamente vai criar o mesmo mal bastante potencializado na própria vida. Portanto, não perca tempo com o que não vale a pena, se dedicando às suas verdadeiras conquistas. Se você souber direcionar suas energias, é certo que vai conseguir o sucesso, cedo ou tarde. Capricórnio. Vivo dizendo que atraímos tudo o que vibramos, servindo de coro a vários outros que tratam sobre assuntos esotéricos, e tudo isso tem como base vários dos 7 princípios herméticos. Aliás, é até fácil encontrar canais aqui no YouTube com dicas de como agir, de modo a melhorar nossa vida, contendo vários retornos positivos nos comentários, e isso se não geram outros vídeos de agradecimento pela ajuda com o conteúdo. Porém, às vezes ficamos chateados por percebermos que o que dá certo para alguns não dá para nós, e acreditamos que tudo aquilo é uma grande furada. A questão é que muitas vezes o problema está em nós mesmos, e esses conteúdos são sérios, além dos testemunhos serem sinceros. Com esse contexto, o início da leitura. É possível que você venha a olhar a atração de coisas desagradáveis, e se perguntar o que está fazendo de errado, além de que talvez algumas pessoas de seu círculo mais próximo estejam seguindo as mesmas dicas e tendo resultados possivelmente melhores. Procurar o que não está certo é a melhor das atitudes, mas deverá tomar cuidado para não ficar preso apenas à forma, sem atentar à essência, pois justamente ela poderá ser a raiz de tudo. Por exemplo, há inúmeros conteúdos falando sobre o poder da gratidão, e isso gerou até, de certa forma, piadas e descrença. No entanto, o poder da gratidão é real, mas a interpretação é que costuma ser equivocada. Muitos acreditam que falar ou escrever gratidão a tudo é o que resolve, mas sem se sentir realmente grato. Acredite, os pensamentos e os sentimentos contam mais que as palavras ditas, e não importa quantas milhares de vezes agradeça, mas com sentimentos e pensamentos dissonantes, dificilmente vai atrair mais do que faz se sentir realmente grato. Em outras palavras, será um dia para rever posturas, deixando de encarar as coisas de maneira rasa, sendo necessário dar uma aprofundada, estando mais consciente do que pensa e do que sente. Afinal, se na forma é possível enganar, nos planos sutis a verdade se manifesta, e causando efeito no plano físico alinhado à vibração emitida. Aquário. Será necessário nesta segunda-feira prestar atenção na intenção de suas ações, de modo que não venha a gastar bastante de seu tempo e energia para agradar aos outros do que conseguir seus verdadeiros objetivos. Às vezes ficamos presos em situações porque queremos atender ao que os outros esperam de nós, ou apenas com a intenção de ter apenas uma plateia, mas tudo isso ter nada a ver com o que queremos de fato. Porém, será necessário se perguntar se vale a pena, pois é natural que chegará o momento em que a manutenção de tal posição, que no início dava até algum ânimo, não consiga preencher o vazio interior, que seria possível apenas cumprindo a vontade do coração. Alguns conseguem ser desapegados ao ponto de largar tudo sem qualquer cerimônia para ir atrás do que interessa,
já outros necessitam de coragem para perder algo que será perdido em questão de tempo, mas que a ilusão não permite enxergar que o fato de não estar a viver a própria essência fará ruir aquele castelo de cartas. Uma coisa é certa, que é o fato de que se desejar realizar o verdadeiro desejo de seu coração, as circunstâncias vão te colocar no caminho para que torne possível alcançar tal objetivo. Peixes. Será necessário, nesta segunda-feira, prestar bastante atenção nas situações, principalmente antes de entrar, para não pegar para si algo fadado ao fracasso. Às vezes, damos de cara com situações que são verdadeiros casos perdidos, mas que deixamos nos envolver emocionalmente, ignorando os pormenores, e por conta disso, nos machucamos, e partimos para o papel de vítima. Por mais que se tornar vítima seja real, não são raras as oportunidades em que temos total responsabilidade pelo que aconteceu, onde saber respeitar os limites, além de analisar bem os detalhes, seria o suficiente para nos mantermos longe de encrencas. Em outras palavras, seu dia te fará o chamado à responsabilidade, de preferência antecipada, para que não venha a se frustrar depois. Por mais que esse signo ame ajudar os outros, é necessário aprender a se preservar, pois, por mais que queira salvar o mundo, também possui o direito de ser feliz sem se chatear. Cada um possui as próprias batalhas, sendo importante você dar prioridade às suas, ajudando os outros apenas se der, e que haja certeza de que não te gere qualquer prejuízo. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.